Aula número 4. Vamos estudar um pouco do assunto de radioproteção, um pouco de exames contrastados em hemodinâmica. Dar uma base a vocês sobre alguma dessas áreas, ou melhor, sobre elas. Sendo que radioproteção vocês tiveram na matéria anterior, mas não tem problema. Vamos dar uma reforçada aqui. Para melhorar. Estou abrindo aqui o slide, abro para vocês aí na chamada. Abriu agora. Ótimo. Bem-vindos à aula 4. Como eu disse, dando aquele leve resumo do que a gente vai ver hoje. Slide número 2. Exames contrastados, hemodinâmica e radioproteção. Vamos começar com o tema de exames contrastados. Aquele velho dizer de sempre, qualquer dúvida podem falar à vontade. No chat também é válido, assim que possível eu já vou olhar o chat para ver o que vocês falaram. Vamos lá. Exames contrastados. Os exames contrastados são exames radiológicos que utilizam meios de contrastes para realçar estruturas anatômicas que não são evidenciadas na imagem radiológica convencional. Os meios de contraste são variados, desde o iodo, quando na ressonância usa-se o gadolínio. Repeti iodo ali, tá? Desculpa. A administração desses meios de contraste pode ser oral, venosa ou retal. No lugar desse iodo, a gente usa aqui que eu coloquei iodo ou iodo. Aqui foi um erro meu para ser iodo ou sulfato de bário, ou bário, tá? A gente vai ver sobre ele que eu coloquei no slide à frente. Vamos resumir. Vocês devem lembrar que na aula passada eu falei que as estruturas moles, por exemplo, o intestino, dava para a gente ver até o médico diagnosticar as obstruções intestinais, mesmo sem um contraste, uma radiografia de abdômen. Essa afirmação, vamos colocar assim entre aspas, sem o contraste. Porque, não sei se vocês sabem, o ar que tem dentro do nosso corpo, ele já é um meio de contraste. É exatamente por isso que os pulmões do paciente ficam em destaque. Também é exatamente por isso que a gente pede a apneia, ou que o paciente segure a respiração durante um exame de tórax, que é para realçar bem as estruturas do pulmão, para separar, dar aquele contraste entre o que é a massa óssea, o que é todo o sistema pulmonar de respiração, e também, só deixar para o aluno entrar na aula, pronto. E também já deixar bem visível a área do mediastino, ou a área cardíaca. No caso do intestino, quando a gente tem acúmulo de gases ou de massa, a massa em si é um meio de contraste mais fraco, já que ele se torna um tom de cinza pouco mais escuro. Mas o ar presente no intestino já se torna um meio de contraste melhor, destacando bem preto o local onde ele estiver. Mas só esses meios de contrastes naturais, a gente vai ter também os meios de contrastes feitos por radiofármacos, ou alguns medicamentos que reagem à radiação. Dentre eles, como a gente falou, o iodo. Deixa o aluno entrar também. Quem foi que entrou agora? Renan. Pessoal que entrou agora, eu estou falando um pouco sobre exames contrastados, tá? Estou entrando logo no primeiro exame aqui que eu vou falar para vocês, que é o de angiografia. Até agora eu só dou um leve resumo sobre o que é exame contrastado e alguns tipos de contraste que se usa no corpo humano. Vamos lá, angiografia. A angiografia é um exame de diagnóstico que permite visualizar melhor o interior dos vasos sanguíneos, servindo para avaliar a sua forma e diagnosticar possíveis doenças. Dessa forma, este exame pode ser feito em vários locais do corpo. Mais um aluno entrando. Voltando. Esse exame pode ser feito em vários locais do corpo, como cérebro, coração, pulmões, por exemplo, e dependendo da doença que se está tentando diagnosticar. O iodo é o contraste geralmente utilizado nesse exame.
O pessoal que chegou agora, enquanto eu estava fazendo a leitura, a gente está no primeiro tipo de exame contrastados. Até agora só dei um resumo sobre o que é o exame contrastado e alguns meios de contraste utilizados nele, tá bom? Qualquer dúvida, eu estou já no slide 4, mas qualquer dúvida do slide anterior, pode falar por aqui que eu explico. Vamos lá. Na angiografia, o meio de contraste mais comum é o iodo e a sua forma de aplicação é endovenosa. Ele vai entrar pelo sistema circulatório do paciente e vai até o local desejado para o exame. Como a gente disse, o objetivo desse exame é diagnosticar possíveis doenças, possam ser aneurismas, por exemplo. E dessa forma, esse exame pode até ser feito em vários locais do corpo, não obrigatoriamente na área cerebral. Podem ser feitos no coração, para visualizar tanto as artérias principais, como as veias que envolvem o coração, ou pulmões. Alguém tem alguma dúvida sobre esse meio de contraste iodo? Ou sobre esse exame? Certo, vamos lá então. O iodo, ele tem certas contraindicações, já que muitas pessoas, elas são alérgicas a esse tipo de substância. Geralmente, quem tem alergia a frutos do mar, muito provavelmente vai ter alergia ao iodo também. Então, nesse caso, a gente usa os meios de contraste. Oi? O iodo, ele, a pessoa utiliza, toma ou coloca em veia, como é que faz? Na angiografia, ele é endovenoso, ele vai pelas veias. Pelas veias? Isso. Ele também pode ser usado ingerido via oral, mas Uhum, para esse tipo de ingestão se usa muito o sulfato, o bário. certo. Além de ver nesse exame de angiografia, além do contraste ajudar a ver entupimentos ou hemorragias internas em vasos sanguíneos importantes, eles também ajudam a ver a ou até diminuir a qualidade de vida para o paciente. Como vocês podem ver aqui na imagem, o contraste, nesse caso de iodo, ele segue todo o caminho dessa veia. E aí a gente pode ver exatamente o formato dela. Já sabemos se ela teria anomalia, se ela teria algum entupimento, e a partir daí a gente já estuda qual procedimento. A gente não, o médico estuda qual procedimento a ser tomado nesse caso. Basicamente isso, bem no básico mesmo, é o papel da angiografia. Para aplicar seria com a ajuda do técnico de enfermagem? Isso. Geralmente, a equipe de enfermagem é quem faz as aplicações endovenosas no paciente. Logo que nos setores de radiologia, do qual existem exames contrastados, existem os médicos e existem também a equipe de enfermagem que auxilia os médicos nisso. Precisando mais alguma dúvida, alguma coisa que eu queira compartilhar com a gente? Não, pode Certo. continuar. Certinho, vamos lá. Nosso segundo exame a ser estudado, ele é exclusivo para mulheres. O nome desse exame é histerossalpingografia, a resumida HSG. Ela é um método diagnóstico de grande importância na pesquisa do componente feminino da infertilidade conjugal. Permite a avaliação do trajeto percorrido pelo espermatozoide até a trompa de Falópio, local onde ocorre a fertilização do óvulo. Vamos lá. Histerossalpingografia. Logo aqui abaixo do exemplo, nessas imagens aqui, imagens reais de exame, a gente vê imagens capturadas durante esse exame. Como é que ele ocorre? Um ginecologista ele vai aplicar esse meio de contraste e vai depender da maneira que o ginecologista queira trabalhar esse meio de contraste, qual vai ser, para que a gente possa ver o caminho que o espermatozoide percorreria.
desde a entrada no útero até os caminhos das trompas de Falópio até os ovários, onde o óvulo seria fertilizado. Qualquer anomalia nesse trajeto, entupimentos ou simplesmente defeitos anatômicos, esse exame vai mostrar. Ele é um exame que requer boa velocidade de um técnico em radiologia, já que esse contraste ele não fica lá tanto tempo marcando o útero da paciente. Então, são várias sequências de exames feitas repetidamente, de acordo com o que a ginecologista, que está no procedimento, pedir. E a partir dessas imagens, o técnico vai trabalhá-las e mostrar ao ginecologista os resultados. E daí se dá o diagnóstico. Essas três fotos aqui a gente pode ver na primeira, de baixo, logo atrás do desenho. Quadro de sinéquia uterina, uma obstrução de trompas logo na direita e um submucoso, logo abaixo. Tanto que você vê que a anatomia do útero ele está bem, vamos dizer assim, no exame ela não aparece por completo, bem diferente do normal. A partir daí se caracterizou os resultados dos diagnósticos desse exame. Só desligando a notificação, o dedo dando aula e a notificação do Meet aparecendo. Sobre esse exame, alguém tem alguma dúvida ou curiosidade? Vou só compartilhar alguma curiosidade com vocês. Durante as aulas que eu tive, o professor passou uma curiosidade que eu não adicionei aqui para não prolongar muito nem sair do contexto da aula. Para muitos que conhecem esse exame, alguns dizem que ele torna uma mulher fértil. Vamos dizer assim, que a mulher infértil antes do exame pode se tornar fértil depois dele. Isso é, não vamos dizer entre aspas, mas parcialmente um mito. Pode ocorrer, como já ocorreu casos de pacientes que puderam ter filhos após ter esse exame? Aconteceu. Provavelmente em casos onde havia uma obstrução das trompas de Falópio, quando o contraste foi injetado, e ele é injetado com força, tá? Tem que ser espalhado bem rápido, pode ocorrer que algumas obstruções que tenham no meio desse caminho sejam rompidas pela força do contraste entrando na estrutura. Então, no caso de vocês pesquisarem sobre esse exame e ouvirem falar se ele pode tornar alguma mulher fértil ou não, o exame em si, não. Mas talvez o jeito que o contraste entrou no útero possa ter aberto algum entupimento, alguma barreira que impedia que essa paciente tivesse filhos. Alguém quer comentar mais alguma coisa? Tá bom, vamos passar para o próximo exame com meios de contraste. Vocês aqui, na tela de Oi? vocês, meninos e meninas, tá igual um pisca-pisca, porque o meu tá hoje assim, piscando, O meu tá. igual um pisca, Aqui é tá? sempre. Eu só consigo assistir, olhar os slides pelo celular. Ai, pelo amor de Deus, eu não consigo não, só consigo mesmo ouvir o professor e esse Desde a pisca-pisca primeira não dá aula, não. pisca-pisca. Desde a primeira aula Ai, também. e eu tava Tem dia com que ele está vergonha pior de do que perguntar, você outros. acredita, Léo? Eu pensei que era só o meu que tava doido. Deixa eu ver se eu resolvo isso aqui para vocês, Ah, não, da gente rapidinho. também tá. Ah, tá bom então, filho. Foi só seu problema técnico. Eu É, já abri hoje esse tá, slide aqui. mais. Ele deu Hoje uma tá das mais do que opções os aqui outros do dias. Hoje tá mais rápido, Google né? Que Meet. quando ele tá no slide, quando eu Ah. vou ver, eu só consegui ver realmente hoje à tarde, que eu dei uma lida, né? Dei uma lida, mas agora eu não consigo ver nada. Deixa eu voltar aqui. Olha se para vocês ainda continua com esse problema. Em algumas vezes ele vai desligar mesmo, porque eu venho olhar aqui, ó, o chat do Google Meet, e geralmente a imagem desaparece, tá? Mas enquanto eu estiver na aula, deixa eu ver se ele para com isso. Deixa eu voltar para o slide. E aí, ainda continua com esse problema? Ou diminuiu?
Para mim, por enquanto, parou. Ótimo. Pra mim Agora tá também. parado, né? Se voltar a piscar é porque às vezes eu venho ver se alguém falou no chat, e às vezes aparece uma notificação, quero confirmar se não foi um aluno perguntando alguma coisa. Vamos lá, qualquer outro problema vocês podem falar. Próximo exame é o deglutograma. O raio-x deglutograma, ele é um exame que avalia a estrutura e funcionamento da deglutição, a maneira que a gente engole, permitindo visualizar a rinofaringe, o velofaríngeo e a hipofaringe, e a própria faringe. Como vocês podem ver na imagem aqui do lado, o deglutograma ele basicamente vai estudar a maneira que a gente engole a comida, já que isso também poderia ajudar a diagnosticar alguns tumores ou tipos de câncer no esôfago, o mesmo defeito anatômico, um estreitamento do esôfago ou um mau funcionamento dele. Ele é um exame bem simples. Se eu não estou enganado, o tipo de contraste utilizado nesse exame é o bário, que já é um contraste em pó. O parâmetro do preparo dele é em pó, diferente do iodo. Por isso que ele já não é indicado para exame endovenosos. Isso vocês vão ver mais na sua matéria de meio de contraste. Ele é usado para esse tipo de exame. Tanto esse como que a gente vai ver no próximo slide, que são de ingestão oral ou retal. A chamada aplicação cavitária do contraste. Alguém tem alguma dúvida sobre esse exame? Queira compartilhar com a sala? Eu tenho uma dúvida, Benício. Eu queria saber se esse material que é injetado, esse produto, né? Ele se dissolve no organismo ou ele é coletado posteriormente? E se dissolve. O próprio iodo ele vai acabar sendo neutralizado, consumido pelo próprio organismo e vai ser excretado no meio de fezes, urina, e depois de um tempo ele já não aparece mais. Ele já vai se perder todas as suas propriedades. Beleza. Mesmo caso do bário, ele vai fazer todo o seu caminho. No caso do deglutograma, ele vai entrar pela boca, vai ser ingerido, vai passar por todo aquele caminho até o estômago, depois vai pelo intestino e, por fim, sai do nosso corpo. Falando em intestino, é o próximo exame. Enema opaco. Alguém se arrisca... Essa é fácil. Alguém se arrisca a dizer qual é o modo de introdução do contraste no enema opaco? Onde ele é aplicado? Lembrando que o enema opaco é um exame que estuda o intestino. Grossamente falando, né? A parte do cólon e do reto. Vamos lá. Qual o meio que é utilizado para aplicar o contraste no enema opaco? Podem responder. Será via oral, não? Não. Não seria... Ou, Oi? ou é via oral ou é pelo reto. Retal. Ou teria... Porque o quê? Pode continuar. Assim, porque são as duas entradas que o nosso Que o corpo organismo dá. tem ao intestino, né? Isso. Por que o via oral não se torna tão viável? Alguém sabe dizer? Porque o percurso é maior. Justamente por isso. Lembra que eu falei que o corpo vai processando o contraste? Então, para ele entrar pela parte oral, ele ia ter que passar por todo aquele processo de digestão do estômago, indo até o intestino. Então, se ele ainda tivesse alguma propriedade, ao chegar na área a ser analisada nesse exame, ele estaria muito fraco. Não serviria mais. Ele tem que ser aplicado de uma maneira mais próxima do local a ser examinado. Nesse caso, o reto. Vamos lá. O enema opaco é um procedimento que avalia o intestino grosso, ou cólon, e o reto. O exame é indicado para auxiliar o diagnóstico de inflamatórios intestinais. Radiografias são feitas enquanto o sulfato de bário, um agente de radiocontraste, preenche o cólon por meio de um enema no reto. Como eu já havia dito, ele vai entrar pelo reto e vai fazer todo aquele
caminho, subindo pelo reto até pelo cólon, e o resultado é esse na imagem do lado, pessoal. Nesse caso, está podemos ver uma obstrução bem aqui, onde a gente já vê o estreitamento da estrutura. A gente já vê o tamanho da dificuldade do contraste passar por aqui, tanto que ele já chegou na outra parte um pouco mais fraco, vamos dizer assim. Ele não se espalhou da maneira correta, como se espalharia numa pessoa sem nenhum tipo de problema, uma pessoa saudável. Tanto analisa a parte do contraste para essa imagem, que vai seguir todo o seu caminho até certo ponto onde ele é eficiente. Deixa eu voltar aqui, para que apareça a notificação da mão entrando, desculpa. Arthur Cruz entrou na aula agora. Bem-vindo à aula, Arthur. A gente já está finalizando a parte de meios de contraste para mudar de assunto. Boa noite, professor. Não tem problema Boa não, noite. professor. Qualquer coisa, Arthur, para quem amanhã entrou, eu dou uma assistida na aula. É porque hoje eu estou bem baleado. tranquilo. Faz parte. Síndrome da segunda-feira. Eu falei só até agora sobre meios de contraste em alguns exames. Leio um pouco sobre, vamos lá do começo, só mostrando angiografia, esterosalpingografia, o próprio deglutograma, e agora eu estou no enema opaco. São meios de contraste utilizados na radiologia para destacar estruturas principais a serem analisadas, tá bom? Qualquer dúvida daquele mesmo sistema, pode me mandar pergunta pelo WhatsApp ou perguntar aqui mesmo na aula. Vamos lá, voltando para essa parte aqui do enema opaco, alguém tem alguma dúvida ou quer expressar alguma opinião sobre isso? Professor, então no Oi. caso, ele é feito pelo reto, por ser um menor caminho para chegar até o intestino, é isso? Isso, basicamente isso. Tanto o menor caminho, tanto auxilia no espalhamento, vamos dizer assim, mais rápido do contraste, como melhora o efeito dele, já que ele vai ter menos tempo para chegar até o final, ele vai chegar bem forte, causando um contraste maior, e o corpo não vai conseguir processar ele tão rapidamente. Certo. Vamos lá. Essa primeira parte da aula a gente viu os principais meios de contrastes utilizados, sendo ele o iodo, o sulfato de bário e na ressonância a gente usa o gadolínio. A diferença dos exames feitos na ressonância para esses que eu mostrei, como alguns são feitos na tomografia, é simplesmente o meio de contraste utilizado. Então, não adicionei matéria sobre ele na ressonância, justamente por isso. Eu vou deixar uma matéria em compensação adicional sobre isso no grupo. Mas só lembrando que eu não vou cobrar falando sobre gadolínio na prova, tá? Isso aí é só uma parte adicional, já que vocês vão estudar sobre eles na matéria específica, que eu só estou dando o mínimo de conhecimento. Relembrando que o iodo, ele pode ser prejudicial a muitas pessoas, já que muitos têm alergia a ele. Existem os meios de contrastes não iodados, que são os indicados para esse tipo de pessoas. E todo exame feito com contraste exige um acompanhamento médico, pelo menos nas primeiras horas após o exame, para investigar casos de efeitos colaterais ou coisa do tipo. Lembrando que são casos raros. Já aconteceram? Já aconteceram, mas são casos bem raros, principalmente na ressonância, já que o gadolínio, pelo menos eu não conheço o relato de pessoas com alergia a esse tipo de contraste. Isso aí acho que é a matéria da história da radiologia e na própria matéria de meios de contraste.
Mas só lembrando que, pelo menos, eu não conheço nenhum caso de morte de alguém que teve uma reação por causa do gadolínio. Já aconteceu de reações pesadas com iodo? Já. Pessoas que não sabiam que eram alérgicos ao iodo, fizeram exames contrastados com o contraste iodado e a reação, que ela é classificada entre leve, moderada e severa, pode ocorrer. Mas só lembrando que se seguirmos os procedimentos dados pelos hospitais nesse tipo de exame, e a gente mesmo se conhecer, saber nossas alergias, o que a gente tolera e o que a gente não tolera, são meios de contraste extremamente seguros, tá? Se alguém precisar um dia que não precise, pode ficar tranquilo. É feito à base de muito estudo e muito tempo de aplicação deles nos pacientes. A gente pode passar de assunto ou alguém tem mais alguma dúvida sobre isso? Vamos lá, vamos passar de assunto. Nas aulas anteriores, eu falei um pouco sobre algumas áreas da radiologia, as principais e mais comuns dela. Hoje eu trouxe mais uma, para vocês darem uma olhada. É a hemodinâmica. A hemodinâmica constitui o campo chamado da radiologia intervencionista, e estuda os meios da circulação e a pressão sanguínea para diagnosticar e tratar doenças vasculares. Por isso, é fundamental em áreas como a neurologia e cardiologia, entre outros setores. Ele é muito usado em procedimentos como angioplastia com implante de stent. Até agora, a gente viu na radiologia as imagens por meio de fotos. Porém, na hemodinâmica, a gente já conhece a radiologia por meio de vídeos em tempo real. Quando a gente vai fazer, ou quando o paciente vai fazer uma angioplastia para colocar um stent, que é uma espéciezinha de mola que vai abrir o vaso sanguíneo que está entupido, após ele ser desentupido pelo médico intervencionista, nesse caso, a gente precisa de imagens em tempo real para tornar o procedimento mais prático e mais seguro. E nesse caso, sempre essa área da radiologia intervencionista, já que as imagens geradas por esse aparelho aqui apresentado na imagem são como vídeos em tempo real, que mostra, depois da aplicação do contraste, tá? Muito importante isso, por isso que eu só trouxe essa área nessa aula aqui, já que a gente está falando sobre meios de contraste. E nesse tipo de procedimento, a radiologia vai lá, vai demonstrar, vai visualizar a área a ser tratada, nesse caso. Os meios de contraste vão fazer o seu papel em ajudar a diagnosticar e encontrar o problema. E a partir daí, o médico vai se seguindo pelas imagens formadas pelos técnicos de radiologia formados nessa área, para fazer um implante do stent ou simplesmente a desobstrução do vaso que está obstruído. Bem no básico mesmo, a hemodinâmica se resume a isso. Alguém tem alguma dúvida sobre essa área? Bom, se alguém já passou por isso ou conhece, quem já teve um procedimento de angioplastia ou o cateterismo também, ele precisou da radiologia intervencionista, onde a gente vê que o nosso campo de atuação ele é bem amplo, tanto em setores da saúde como em outros setores, como vistos nas aulas anteriores. Porém, como vocês devem imaginar, que para essa imagem em tempo real, as quantidades de radiações são seguras, mas assim existem e inspiram cuidados. Se vocês prestarem atenção, principalmente nessa moça que está aqui na ponta da foto, ela está com um protetor aqui, e por baixo, tanto ele como ela, o médico aqui atrás, estão usando os coletes plumbíferos, que fazem parte dos esquemas de radioproteção. Vocês já estudaram um pouco sobre radioproteção? Só não estão usando os óculos, né? Não.
Nem sempre se usa. Eu, para falar a verdade, durante meu estágio eu nunca vi um óculos plumbífero. Não é comumente usado. É mais protegido os órgãos vitais, a parte do tronco e das mãos, quando ela vai ser exposta diretamente ao raio-x. Caso de alguém precisar segurar algum paciente, ou dependendo da situação. Só passando para lembrar de novo que nesse tipo de trabalho as pessoas obrigatoriamente, que nem a gente, usam os dosímetros, tá? Quem trabalha com radiação tem que ter a carga de radiação medida, para saber se foi excedida do limite ou se ainda está dentro do limite. Na matéria passada com o professor Matheus, vocês viram esses quesitos de proteção. São os principais pilares da radioproteção, que é o tempo, a distância e a blindagem. A radioproteção ou proteção radiológica é um conjunto de medidas que visam proteger o homem e o ecossistema de possíveis efeitos indesejáveis causados pelas radiações ionizantes. 3 dos principais princípios de radioproteção são esses que eu falei. E vamos analisar cada um deles. Não sei se foi feito isso na aula de radioproteção, mas vamos dar uma olhada. Vamos começar pela distância. Assim como em outros tipos de radiações, quanto maior a sua distância da fonte de radiação, menor vai ser a dose que chegará até você. Isso torna a distância um fator bem significativo, já que quanto menor a radiação que recebemos, melhor será para nós. Nessas medidas de otimização, temos essa imagem aqui. Deixa eu ampliar um pouco ela para vocês. Isso facilita um pouco. Fundo da aula com o slide aberto. Dá para dar uma leve editada. A radiação primária obedece à lei do inverso ou do quadrado da distância. Vamos lá, o que é isso? A lei do inverso do quadrado descreve uma relação fundamental que também vale para a intensidade de radiação de uma fonte de luz, ou no nosso caso, a fonte de raio-x. Segundo ela, a intensidade de radiação de uma fonte de luz, ou seja, a potência gerada por uma unidade de área, é inversamente proporcional ao quadrado da distância até a fonte de luz. Em resumo, tudo isso, quanto maior a distância, menor a dose. É o que a gente vê aqui na imagem. A 8,8 centímetros, vamos dizer que a gente recebe 64 unidades de radiação. A 17,5 centímetros, já recebemos 16. 35 centímetros, recebemos 4 unidades. E a 70 centímetros, 1 unidade. Não levem esses números como regras. Isso aqui é apenas uma demonstração, tá? Isso aqui é apenas para vocês entenderem como funciona a lei do inverso do quadrado. Que é isso que a gente está estudando, que fala que quanto maior a sua distância da fonte de luz ou da fonte de radiação, menor a dose que chegará até você. Ah, professor, mas qual seria a distância segura? Na sala de raio-x, a gente se esconde atrás da parede plumbífera ou do próprio biombo de chumbo. Aquela área ali já é segura, porque a gente já tem tanto a distância como uma blindagem que a gente vai ver um pouco abaixo. Em outros casos, que, por exemplo, vamos citar um caso histórico, o acidente nuclear de Chernobyl. Poucos metros de distância daquela usina não era necessário para a proteção. Você tem que estar a quilômetros de distância. Na verdade, dezenas de quilômetros de distância se tornaram um perímetro proibido, porque a fonte de radiação maior demanda uma maior distância para uma zona segura. Até esse ponto aí, vocês entenderam? Pessoal? Alguém tem alguma Tudo dúvida? ok, tudo ok. Eu entendi. Vamos lá. Estou voltando aqui para o slide. Próximo ponto, a gente fala de tempo. Já que a distância é um fator de proteção para a gente, de radioproteção, o tempo de exposição também se torna um fator de radioproteção.
e muito importante, porque a dose apresenta relação linear com o tempo de exposição. Isso significa que dobra o tempo e a dose também dobrará. Reduz o tempo de exposição e a dose reduzirá na mesma proporção. Isso faz com que tenhamos em mente que o tempo de exposição deve ser o menor possível. Se a taxa de exposição é um tempo de 1 hora, nessa foto aqui do lado a gente está vendo esse exemplo, tá? Você pode receber uma dose de 1 mSv. Isso aqui, mSv é a unidade de medida de radiação. Uma das, tá? Isso é apenas um exemplo. Em meia hora, ou seja, metade do tempo, a dose de radiação ela caiu para metade, 0,5 ou meio mSv. Em 6 minutos, que são apenas 10% de 1 hora, a dose se tornou 10% também da dose total, lá no primeiro ponto, se tornou apenas 0,1 mSv. E 1 minuto, apenas 0,017 mSv. Então, como diz aqui na literatura, principalmente nessa parte aqui que eu separei para a aula, a radiação, o tempo de exposição à radiação, ele é proporcional à dose. Vamos dizer assim, se você dobra o seu tempo de exposição, a sua dose é dobrada. Diminuiu, ela diminui também. Professor, uma dúvida. Oi. No caso, esse exemplo de tempo aí, ele se refere assim um pouco mais na questão de tratamento, né? Nesse caso aqui, ele é só um exemplo demonstrativo. É só um caso para você entender como é que funciona isso. Mas, se eu entendi bem sua pergunta, para nós também, na sala de exames, isso também é importante. Já que, embora a gente na sala de exames siga, a gente tenha uma distância segura, a gente passe menos tempo exposto à radiação, já que a radiação na sala de radiologia hoje, ela só existe no momento do disparo de radiação na direção do paciente, isso se torna um fator de seguro, além da gente estar atrás de uma blindagem. Porém, o tempo ainda se torna essencial para a gente. É por isso que nossos plantões eles são 24 horas semanais. Porque o nosso tempo de exposição tem que ser o menor possível. Porque, mesmo na sala de exame, embora mínima, bem mínima seja a dose de radiação que possa chegar até a gente, ela ainda existe. Então, se existe uma dose de radiação, esses pilares, esses princípios de radioproteção, que é o tempo, a distância e a blindagem, vão se aplicar a nós. Então, você entendeu? Entendi, professor. Pronto. Mais alguém tem alguma dúvida? Vamos lá. Pulando para mais um ponto. Blindagem. Qualquer material que fique entre o trabalhador e a fonte de radiação funciona como proteção. E a eficiência desta proteção dependerá do material e da espessura da blindagem. Os locais de trabalho com radiação normalmente possuem um projeto de blindagem e, portanto, existe uma barreira calculada e que deve ser usada para que o trabalhador possa se proteger. Também, o eventual blífero de chumbo é uma forma de blindagem que só terá eficácia se utilizada. De nada adianta deixar o avental plombífero no suporte ou não proteger atrás do biombo. Vamos lá, o último ponto desses que a gente está estudando, dos 3 principais princípios de radioproteção, é a blindagem. Vocês tiveram já contato com a sala de radiologia, seja ela uma tomografia, seja ela um raio-x convencional? Graças a Deus não, professor. O primeiro contato vai ser o estágio. Essa daí tá Isso certo. mesmo. Eu já fiz um Já raio-x. tive, sim, várias vezes. Eu já fiz um raio-x. Pronto. Para quem já foi para a sala de raio-x, vocês percebem que o painel de controle ele sempre está propositalmente e estrategicamente colocado atrás de uma parede ou de um biombo, correto? Sim. Aquela dali é a nossa blindagem.
Só que a blindagem não existe, não é apenas isso. Lembrando que aquele vidrinho por onde o técnico observa o paciente é um vidro plumbífero, ou seja, ele barra a radiação. E vamos estudar essa parte de blindagem por partes. O que é que vocês entendem quando na primeira parte desse slide fala qualquer material que fique entre o trabalhador, vamos trocar esse nome, qualquer material que fique entre a gente e a radiação funciona como proteção. Por que que fala qualquer material? Qualquer corpo, acho que não precisa ser só de chumbo, né? O que está querendo dizer? Isso, ele está querendo dizer isso, mas por quê? Porque qualquer material pode servir como proteção. Porque já é uma barreira a mais, né, para chegar na gente. Isso. Apenas comentando com vocês, física das radiações. O feixe de radiação, ou feixe de fótons, quando ele vem em direção a gente, ele é uma carga de energia. Qualquer barreira que existe entre ele e a gente, ele vai precisar gastar dessa energia para superar aquela barreira. O quanto de energia ele vai gastar? Depende da barreira. Depende da espessura dela. Já que quanto mais espessa o material, seja ele qual for, maior a energia que o feixe de fótons vai precisar para atravessar ele. E, dependendo, ou melhor, independente disso, se o feixe de radiação ou os fótons, eles gastaram energia para atravessar uma barreira, eles se tornaram mais fracos. Eles não têm mais a mesma energia de quando saíram lá da fonte radioativa. Consequentemente, a dose de radiação que chega até a gente vai ser menor. Então, nesse caso, sim, qualquer material ele pode se tornar uma proteção para a gente. Porém, a gente viu que quanto menor a dose, melhor para a gente. E existem materiais que são bem melhores protetores de radiação para a gente do que outros. Vamos para olhar esses... Vocês estão vendo esses saquinhos brancos nessa foto aqui embaixo do slide? Sim. Barita. Isso é argamassa com barita. A barita, ela é uma substância, ela é um material que faz com que, vamos dizer assim, ela absorve muita da energia da radiação. Ele barra ela. Então, ele é usado na construção daquelas paredes plumbíferas que a gente tem, ou paredes baritadas nesse caso, já que a gente está usando a barita. O vidro plumbífero, ele também tem propriedades que barram a radiação. Mas se eu tivesse apenas uma parede de tijolo e cimento, serviria como uma proteção. Serviria. Porém, a argamassa com barita é uma proteção melhor. Então, revisando o que a gente viu, qualquer material pode ser uma blindagem? Pode, mas como a gente trabalha com isso, a gente sempre tem que estar bem melhor protegido, ter melhores blindagens. Blindagens mais eficientes. Vamos continuar. Essa proteção dependerá do material e da espessura da blindagem. O óbvio, quanto mais espessa a blindagem, melhor ela vai proteger. Os locais de trabalho com radiação normalmente possuem um projeto de blindagem e, portanto, exigem barreiras calculadas. Vocês lembram que quando eu falei um pouco sobre a radioterapia, eu falei que a porta da radioterapia, toda a sala, o teto, o piso, as paredes, todas elas têm barita e a porta tem chumbo. E lá, ela é bem espessa, da espessura de uma pessoa. Mas na sala de raio-x, na radiologia convencional, que a gente vai conhecer, no caso vocês vão conhecer no estágio, ou que a gente que já é formada trabalha, a porta é pesada. Por exemplo, lá no regional, ela é uma camada de madeira, uma folha de chumbo, chumbo mesmo, e outra camada de madeira. É uma porta bem mais reforçada, as paredes da sala têm barita, sim. Mas por que, então, que ela é mais fina do que a porta de uma sala de... Fugiu o nome de... radioterapia. Por que que na radiologia convencional vamos dizer que a proteção é menos espessa do que na sala de radioterapia?
Eu acho que porque na de radioterapia dura mais tempo, né, a exposição. Dura mais tempo, sim, você tem total razão. Mais algum outro motivo? Como é, professor? Não entendi a pergunta. Na sala de radioterapia, vamos usar de exemplo a porta. Ela é muito mais espessa de um material, ela é muito mais maciça em chumbo do que uma porta de uma sala de raio-x convencional, como a que a gente tem no regional ou na UPA de Açu. Por que que aquela porta, a proteção da radioterapia, ela é bem mais espessa, bem mais eficaz do que a da porta da radiologia convencional? Como vai durar mais tempo, a dosagem vai ser maior, né? Isso. A dosagem em si, mesmo que a gente exponha, vamos dizer assim, 1 segundo de dose na radioterapia e 1 segundo de dose lá no raio-x convencional. A radioterapia libera bem mais radiação mesmo, nesse 1 segundo que ela passou ligada do que no raio-x convencional. É porque ela trabalha diretamente com o câncer, no caso, né, professor? Isso. Ela é diretamente voltada para ele. Quando eu expliquei na aula de radioterapia, ele é um efeito determinístico. A radiação ela é bem alta ao ponto de matar as células do câncer. Então, se a dose é maior, consequentemente, ela é bem mais potente. Ela consegue atravessar barreiras com bem maior facilidade do que aquela pequena dose de, às vezes, 30, 40, 80 kV que a gente tem no raio-x convencional. Então, como a gente estava vendo aqui, a blindagem, portanto, existe é uma barreira calculada. Cada necessidade é uma barreira. Na radioterapia, a barreira tem que ser bem mais espessa, já que a dose e o tempo de exposição é bem maior. Então, ela tem que ser literalmente um cofre. A sala de radioterapia é um cofre blindado e bem trancado para que a radiação permaneça lá dentro. Coisa que a blindagem de uma sala de radiologia convencional não daria conta. Mas já na sala de radiologia convencional, a radiação é bem menor. Então, a gente não precisa, obviamente, de uma porta de chumbo de várias toneladas para segurar uma dosezinha de radiação praticamente insignificante se comparada à radioterapia. Então, para cada sala, para cada tipo de radiologia, uma blindagem específica de acordo com a necessidade, tá? Professor, Oi. eu tenho uma dúvida. Na de Claro. radioterapia, quando termina o processo, a radiação acaba ou permanece mais tempo, por mais que já tenha terminado o tratamento na sala? Vamos falar assim. Quando você solta um feixe de fótons ou a própria radiação, vamos trabalhar assim, palavras mais simples. Quando você solta essa radiação da máquina, ela vai atingir o seu objetivo, vai atingir o paciente e ela vai se espalhar pela sala. Então, por alguns segundos, dependendo da dose de radiação, por mais tempo ou menos tempo, vai existir, sim, radiação ao redor da sala. Como eu estava usando no exemplo agora da blindagem, a radioterapia, que é o que eu estava usando de exemplo, ela tem uma dose bem maior. Se eu não me engano, a maior dose de radiação utilizada em humanos, de maneira médica, tá? Assim, em tratamento. Então, a partir do momento que a radioterapia ela cessa, o procedimento cessa, aquela porta não é imediatamente aberta. Ela passa, assim, alguns segundos fechada, para, vamos dizer assim, abaixar, em palavras grossas, abaixar um pouco o clima lá dentro, aquela radiação se dissolver mais, para que os técnicos possam entrar. Então, respondendo à sua pergunta, sim, depois que a radiação é disparada, ela vai ficar por algum tempo no ar. O tempo que ela vai ficar vai depender da quantidade de radiação que foi expelida. Um exemplo disso, como eu usei lá em cima, seria Chernobyl, aquele famoso desastre radioativo, já que até hoje as pessoas não podem voltar a morar naquele lugar, porque mesmo depois de décadas ainda há vestígios de radiação espalhada pelas árvores, pelo chão e pelo ar. Deu para entender? Ok, deu. Continuo, vamos ver aqui. A gente está vendo a importância da barreira, mas quais os tipos de barreira? Eu especifiquei o bioma, especifiquei a parede batado e especifiquei o vidro plombífero.
Mas como vocês estão também falado, a gente pode citar as nossas vestes, as vestes de proteção que temos no setor. A mais famosa, de longe, é o colete, o colete plumbífero, o colete de chumbo. Mas também temos os protetores de mão, temos os protetores pescoço, protetores de traqueia, e temos os protetores de gônadas, que protegem as partes íntimas. Eles têm uma camada, como eu disse, suficientemente espessa para proteger das quantidades de radiação liberada naquele setor. São bem pesados, um colete desse dá para pesar tranquilamente 10 quilos. Os protetores de pescoço aqui também são material bem espesso, só que eles não são chumbo maciço. Eles são como, eu poderia dizer para vocês, não um tecido. Ele é uma placa de chumbo maleável. A gente tem que sempre ter um devido cuidado com ele. A gente não pode guardar esse tipo de material dobrado, já que essa placa, ela aguenta a radiação, mas ela não aguenta ser dobrada. Ela pode criar fendas e rachar. E também usamos os óculos plumbíferos, já que os olhos são uma parte bem exposta do nosso corpo, principalmente a radiação. Vamos dizer assim, uma hipótese. É errado um técnico como nós não usar o colete plumbífero durante um procedimento? O que é que vocês acham? É errado? Eu acho que é. É, sim. Certo. Mas alguém tem outra opinião? Por mais que tenha parede, né? A parede que podemos ficar atrás, mas eu acho que o correto é usar. Mas alguém expressa sua opinião nesse sentido? Se alguém tem uma opinião contrária, pode dar. Qualquer opinião é válida. E para esse aqui, e eu adianto que para essa pergunta não existe uma resposta errada. Qualquer resposta que você der, ela vai ser correta, vai ser válida. Beleza. Como ninguém mais deu a resposta, deixa eu falar um pouco sobre esse assunto. Muitos, acredito que pelo menos todos os técnicos que eu conheci, a grande maioria dele não usa esses coletes. Eles estão certos ou errados? Não podemos dizer que eles estão errados, já que ao se proteger por trás daquela aparelho plumbífero, eles estão protegidos. Estão, certo? Eles estão protegidos. Porém, tem alguns técnicos, já conheci, alguns deles, que usam colete o dia todo, o plantão inteiro. Eles estão errados? Não, porque proteção nunca é demais, principalmente se tratando na área da radiologia. Se você usar, não vai te fazer mal nenhum. Na verdade, vai te fazer bem, vai te proteger mais. Mas para alguns técnicos vamos dizer assim, incomoda demais usar. Porque às vezes você precisa ajudar uma maqueira a pegar um paciente, transferir um paciente. Se você já tem um peso de 10 a 12 quilos no seu corpo, para levantar, ajudar um paciente, já se torna mais difícil. Ele restringe bem a mobilidade, tá? A mobilidade da gente fica bem mais complicada com eles. Mas tem sim técnicos que de maneira acertada, assim que iniciam o exame, posicionam o paciente, colocam seu colete para disparar a dose. Estão certos. Mas existe um tipo de pessoa que às vezes fica na sala, que se ele não tiver por trás da parede plumbífera, o certo, nesse caso o certo, é a gente dar, oferecer e dizer que é necessário utilizar o colete. São os acompanhantes de pacientes. Como vocês devem imaginar, radiografias de crianças dão trabalho. É muito difícil você encontrar uma criança que se mantenha calma durante uma radiografia. E é muito, muito, muito comum os pais precisarem essa criança. Nós pedimos para que esse acompanhante ele vista o colete para poder segurar aquela criança. Vai ser a barreira mais eficiente? Não, não vai. O ideal é que ele estivesse lá atrás da parede ou do biombo com a gente. Mas, para realizar o exame, às vezes é realmente necessário que o acompanhante fique lá com o paciente. Nesse caso, qualquer barreira de proteção é bem-vinda.
até a parte genital, partes íntimas, onde os órgãos são bem sensíveis. Além disso, eu pessoalmente recomendo que usem, e quando for encontrar esse caso, coloque esse protetor de pescoço, esse protetor, tem um nomezinho, protetor de traqueia no paciente. Já que a glândula tireoide, protetor de tireoide, me desculpe, eu confundi o nome, erro meu. O protetor de tireoide, ele protege uma parte muito sensível à radiação, que é a glândula tireoide, responsável pela produção de hormônios no nosso corpo. Como eu disse, os óculos são mais difíceis da gente ter no setor, mas uma boa parte deles existem. E também tem esse protetor de mão descrito na imagem aqui acima. Que aí também já pode ser dado a um acompanhante. Caso ele vá segurar a criança, ele segure. Claro que esse é protetor de mão. Nem a mão do acompanhante pode estar na frente do feixe de radiação, porque aí atrapalharia o exame. Analisaríamos uma estrutura que não é necessária. E, deixa eu ver mais onde a gente pode colocar. Só isso. A parte final desse pequeno texto que eu adicionei aqui diz: de nada adianta deixar o avental plumbífero no suporte se não se proteger atrás do biombo. Que mostra que se proteger atrás do biombo é o suficiente? Sim, dá uma boa proteção. Mas para caso vocês queiram continuar usando o avental, isso vai ajudar vocês mais ainda. Não citado até aqui, apenas falando de conhecimento, o dosímetro também é uma maneira de radioproteção. Alguém me diz por que o dosímetro é considerado uma maneira de radioproteção? É porque ele serve para medir o tanto de dosagem. Isso. Ao sabermos ao quanto de dose nós somos expostos, a gente pode, caso necessário, ser afastado por excesso de dose. Nunca vi isso acontecer, já que hoje as quantidades de radiação, volto a repetir, são mínimas. Mas é obrigatório o uso de dosímetro. Ah, só pelo técnico do setor, os estagiários não usam? Não, pelo contrário, a instituição, o CETEP, nesse caso, cede os dosímetros para cada aluno mensalmente, para que todos os meses o laboratório analise a dose que cada aluno foi exposto durante o estágio. Volto a repetir, ainda não vi nenhum técnico, tanto profissional formado como aluno, ser afastado por excesso de dose. E o assunto de radioproteção, basicamente é isso. Como eu disse na matéria que vocês já viram. Alguém tem mais alguma dúvida que queira perguntar? Vinícius, tem a situação das máquinas portáteis, né, de raio-x, onde os profissionais não utilizam nenhum equipamento, só afastam um pouco para a lateral da máquina na hora que dispara o raio. Certo, muito bem lembrado sobre isso. O slide vai ficar piscando um pouco porque eu vou ter que ir para a tela do Google. Viu a notificação, alguém entrou na aula agora, tá? Não estou falando nada do slide no momento, não se preocupe. Bom, é o seguinte. Tem muitos técnicos que realmente só se afastam, usam o princípio da distância para se proteger, sim, como a gente vê, é um princípio válido. Quando se trata do raio-x portátil, que é comumente usado em UTI. No Hospital Regional de Açu, ele recebeu um aparelho desse, logo depois que eu saí, infelizmente, desse azar. E muitos técnicos operam ele, todos os técnicos do setor operam ele na UTI. Mas nem todos não usam o colete. Alguns deles sim utilizam o colete. Lembrando que quando a gente trata de um raio-x portátil, a dose de radiação dele pode ser considerada menor do que um aparelho, abre aspas, fixo, fecha aspas. Ele tem menos potência até, depende do aparelho, só lembrando. Porém, a dose de radiação ela existe e é radiação ionizante. Nesse caso, eu particularmente recomendo que todo tipo de proteção, principalmente o colete, seja utilizado. Já que às vezes você vai para a UTI fazer 3, 4 exames em sequência. Mas sim, tem técnicos que por uma opção pessoal não
utilizam nenhum desses tipos de proteção, apenas colocam sua técnica, se afastam, às vezes colocam atrás de uma parede ou de um biombo e apertam no controlezinho, dispara. Realmente você tem razão. Mas, para melhorar a proteção, eu pelo menos recomendo que utilize, nesse caso, o colete de chumbo. Deu para entender um pouco do assunto, Tom? Sim, positivo. Eu só também quis compartilhar que eu passei por isso lá em Natal, num hospital memorial, quando eu fui fazer uma cirurgia lá. Aí eu presenciei essa situação. Sim, é bem comum. Infelizmente, é bem comum alguns dos profissionais não se protegerem, a opção pessoal deles, mas infelizmente é comum. Tem um jornal que ele teve certos problemas de tireoide, tá? Não vou associar isso ao trabalho dele, não é isso que eu estou dizendo, tá? Só apenas comentando. Ele passou um tempo afastado para fazer um tratamento de tireoide, porém tem uma peculiaridade. Todo exame, independente de ser o exame de um pé de uma criança que demanda uma quantidade mínima de radiação, ou um exame de tórax de uma pessoa extremamente larga, ele usa esse protetor de tireoide. É uma particularidade dele. Outros técnicos não usam. Então, cai nesse sentido. Alguns se protegem, outros se protegem de uma maneira não julgando, menos eficiente. Isso realmente acontece. E vamos lá. Teve um aluno que chegou agora, eu não vi direito quem foi, mas não tem problema. Essa aula vai estar gravada, disponível no canal do YouTube da instituição. Quarta-feira, agora, eu vou passar uma revisão geral sobre todas essas 4 aulas que tivemos anteriormente. Eu vou dar os detalhes da prova. A última aula, que é para ser na sexta, vai ser o dia que vocês vão ter de me entregar a prova. Vou falar com vocês mais no grupo sobre isso. Como eu falei, são 8 pontos da prova, 2 pontos de participação. Agradecer à turma também por ser uma turma bem participativa, por terem compartilhado as suas dúvidas. E não se preocupem, é só prestar atenção no material, prestar atenção porque eu confio que vocês sabem o que foi passado nessa matéria. Não são assuntos difíceis, vocês vão conseguir tirar de letra. E eu deixo só passar um pequeno resumo para quem não assistiu a aula, bem pequeno mesmo. Pessoal que não viu a aula toda, começamos falando sobre exames contrastados, tá? Especifiquei 3 deles, que foram a angiografia e esterossalpingografia. A angiografia estuda... Vou me engasgar. Eles estudam as partes dos vasos sanguíneos, são utilizados para detectar aneurismas ou malformações em veias e artérias. Esterossalpingografia, ele é um exame que já estuda a parte do sistema reprodutor feminino, a parte do útero, das tampas de Falópio, os ovários. São exames contrastados. Vimos um pouco sobre o deglutograma, que estuda essa parte aí de rinofaringe, verofaringe, hipofaringe e a própria faringe. Estuda na parte do caso da maneira que a gente engole as coisas, vamos dizer assim. Se a gente tem alguma obstrução, algum tumor ou algum estreitamento do próprio esôfago. E, na verdade, foram 4 exames, me desculpe. Eu também falei sobre o enema opaco, que já é um procedimento que estuda o reto e o cólon do útero. Esses exames usam meios de contraste, os principais deles são o iodo, o sulfato de bário e... Deixa eu só voltar aqui para ter certeza de qual eu coloquei. Iodo, sulfato de bário, tem o gadolínio, que é utilizado na ressonância magnética. Fora dos meios de contraste, vimos um pouco sobre a hemodinâmica, ou a famosa radiologia intervencionista. São utilizados nos procedimentos de angioplastia com implante de stent. Esse tipo de procedimento em tempo real do procedimento, para facilitar o tratamento do paciente nesse caso, que é uma área indispensável da radiologia. Vi bem pouco sobre os princípios básicos de radioproteção, já que vocês já estudaram essa matéria, que foram os que de tempo, distância e blindagem.
E a aula de hoje foi isso, pessoal. Alguém tem alguma dúvida? Qualquer um desses assuntos? Tenho, Vinícius, só que é outro assunto. O exame de escanometria, como é que ele se dá? Deu para entender? Vamos lá, escanometria. Sim, você quer saber como é que se faz um exame de escanometria, não é isso? Isso. Bom, certo. Eu vou admitir a você que eu estudei pouco esse exame. Eu não vou dizer que eu não estudei nada, porque eu só vejo no material de estudo que eu deixo para concurso, um concurseiro de plantão. A escanometria, ele também é conhecido como escanograma, se eu não me engano. Ele realiza medidas do corpo e dos membros parcialmente, permitindo, por exemplo, que sejam medidas suas pernas ou seus membros, tanto superiores como inferiores. Basicamente, ele serve para isso. Agora, deixa eu fazer assim, para não te dar nenhuma resposta errada, já que eu não preparei esse assunto, você me permite enviar lá no grupo um material sobre esse tipo de exame? Acho que vai responder melhor suas dúvidas. Eu não estudei diretamente esse exame, admito a você, nem nos meus exames do curso. Sei que basicamente mesmo, ele serve para medir a diferença dos nossos membros, sejam em pernas ou braços. Agora, como funciona esse procedimento, eu não vou saber te explicar diretamente. Então, você me permite enviar um pouco essa matéria lá no grupo para você? Tranquilo, Vinícius. Foi que eu fiquei em dúvida porque o meu médico passou esse exame para mim, sabe? Aí eu não tenho ouvido falar também, mas era isso. Certo. O que eu tinha salvado está aqui, ó. Deixa eu só colocar. Escanometria, sejam medidas suas pernas, direita e esquerda, para observação de diferenças de tamanho entre esses membros. Eu salvei só um bem básico, eu só vi por cima esse exame, mas eu vou enviar para vocês um material mais completo sobre eles, viu? Vamos lá, mais alguém tem alguma dúvida? Acho que não. Pessoal, 8h22. Tudo ok, professor. Esse é o padrão da nossa aula. Como eu falei, hoje era uma aula complementar, só para terminar o assunto da matéria. Vocês entenderam bem a matéria, então acabei terminando algumas aulas mais cedo do que o previsto. Mas tudo aí tranquilo. Quarta-feira, como já dito, resumão, tá? Revisão de prova. Até sexta-feira vocês têm para me entregar a prova, que eu já vou dizer como vai ser na quarta. Por hoje, vocês estão liberados, tá? Quem quiser sair da ligação, a aula de hoje chegou ao fim. Qualquer dúvida podem ser colocadas no grupo ou no meu privado. Muito obrigado a quem participou da aula hoje e boa noite. Boa noite.